Graça e paz da parte de Deus seja contigo, amado irmão. Temos ouvido uma palavra devocional maravilhosa e eu glorifico a Deus pela vida deste pregador. Nesta manhã eu gostaria de tratar um assunto mais escatológico. Sempre tenho trazido uma palavra devocional para o seu coração, mas hoje Deus colocou no meu coração uma palavra escatológica, algo sobre a vida escatológica, a história escatológica do corpo, da alma e do espírito. O que vai acontecer com o corpo, o que vai acontecer com a alma e o que vai acontecer com o espírito do justo, do ímpio, em todos os aspectos. Então, põe atenção, nós vamos passar um pouco de tempo lendo e vendo muitos textos nesta manhã e gostaria que você tomasse isso no seu coração também como uma palavra importante na sua história, porque muitas pessoas perguntam para você o que vai acontecer com o espírito justo e do ímpio e da alma, como vai ser julgada. Enfim, vamos tratar deste assunto nesta manhã. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Capítulo 19. Capítulo 19, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5, é o capítulo 19. Perdão, é o 20, desculpa. Desculpe. Capítulo 20. Verso 5. Mas os outros mortos não reviveram. Essa palavra aqui, veja só. Se tem uma caneta, você pode fazer uma ponte aí. Mas os outros mortos, esses outros mortos, não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, e sobre estes não tem poder a segunda morte. Marque a segunda morte, porque a segunda morte, meus irmãos já vão sentar, só estou terminando de ler. A segunda morte, meus irmãos, é um local. Digam todos, a segunda morte é um local, é um lugar. E é exatamente isso no capítulo 20, verso 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, que ela é muito longa. E sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles 1000 anos. Amém. Tome assento, por favor. Muito obrigado. Preste atenção bem nesse texto. Antes de dar continuidade, eu estou muito feliz nesta manhã, porque durante muitos anos, um período em que nós estivemos trabalhando fora do Brasil, em 2 países que eu tenho um amor especial, e na obra missionária que nós vivemos, fundando igrejas, preparando obreiros no México durante 10 anos. Uma das pessoas que foram fruto do meu ministério, meu próprio filho, que nasceu no Brasil, mas continuou estudando fora do Brasil, como filho do pastor Joel Freire também, que também foi uma pessoa que
nós também preparamos, ajudamos a preparar na palavra, estudou comigo também lá. E hoje está num estado onde eu fui uma pessoa, eu posso considerar pioneiro em Nebraska. E sempre quando eu estava perto do Júnior, me lembrava do meu filho, porque meu filho também estava estudando. E hoje ele está aqui nesta manhã pela primeira vez. Gostaria de apresentá-lo. Fique de pé, Júnior. Está ali. Ele é um pregador da palavra. Ontem ele esteve pregando na igreja do irmão pastor Dueto, pastor Samuel, lá em São Bernardo. Foi uma benção. Se os irmãos quiserem um pregador cheio do Espírito Santo, está ali ele. Viu? Ele é um pouco melhor que o pai. É uma nova versão, ele é 2.0. Capítulo 19, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, e sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Antes da gente dar continuidade, eu queria mostrar que esta segunda morte é um lugar, não é simplesmente um ato de morrer, mas é um local. E está aí mesmo no texto. Veja no verso 14, acompanhe comigo, por favor. Verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Aí está. Esta é a segunda morte. Então, quando ele se refere que não tem poder a segunda morte, ele está dizendo que não passarão pelo inferno aqueles que, até o reino de Cristo, até o início do reino de Cristo, tiverem a oportunidade de ressuscitar na primeira ressurreição. E a primeira ressurreição é muito larga, ela tem princípios, ela tem meios, tem fins. Ela não é um ato só, a primeira ressurreição, como a segunda morte. A segunda morte, ela é um lugar, ela é o inferno. Põe isso na sua cabeça e não esqueça isso. Mas ele está dizendo, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição, ela é bem larga, porque ela começa desde antes da fundação do mundo. Por que isso, pastor Nelson? Porque quando a palavra de Deus estabelece lá no início do capítulo 1 de Apocalipse, veja, por favor, gostaria de mostrar os versículos de todas as palavras que eu quero mostrar nesta manhã. Capítulo 1 de Apocalipse. Versículo 17. E eu, quando ouvi, que era Cristo, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e último. Esse primeiro e último não é no sentido de 1 e 1000, ou 1 e 100 para último, não. É o primeiro, o que era antes, quando estava no seio do Pai, e o último, depois da sua encarnação. Ele é também o mesmo que estava no seu ministério com João, que João colocava a sua cabeça no seu seio, como é aquele que está em glória. Porque João estava acostumado a colocar a sua cabeça no seu peito. E quando ele chegou na glória, ele disse assim, ele é muito grande, ele é grande demais. Vou colocar minha cabeça nos seus pés. E Jesus disse, não faça isso, meu filho. Faça como antes, eu ainda continuo igual, mesmo sendo grande. E para nós, muitas vezes, nós somos acostumados a colocar a cabeça no ombro de um colega quando ele não é nada. E quando ele chega a ser grande, ele não te conhece. E Jesus está dizendo, ei, eu ainda continuo o mesmo. Eu ainda continuo o mesmo. José só pode dizer, eu sou José,
Porque José era José e continuou sendo José. Agora, Rúben não podia dizer eu sou Rúben, porque ele tinha mudado. Judá não podia dizer eu sou Judá, porque ele tinha mudado. Jacó não podia dizer eu sou Jacó, porque ele tinha mudado, porque tinha apanhado muito, porque não tinha caráter. Quem não tem caráter, apanha para mudar. Mas José disse para eles, eu ainda sou José, não fiquem preocupados comigo. Eu sou governador do Egito, mas eu ainda continuo José. E no verso 17, veja. E quando o vi, João, caí a seus pés. Sim, rapaz, esse lugar é de Maria. Esse lugar é de Maria, não dá para dar para você. Não estou acostumado com você aí no meu pé. Põe a cabeça aqui de novo. A forma como você adora, levanta a mão. Coloca as duas mãos assim. Do teu jeito, quando você adora, é o jeito que ele vai querer você lá na glória. Como é a sua intimidade com ele? Cada um tem uma. Cada uma tem. E no verso 17, ele disse, não temas, eu sou o primeiro, eu sou do antes da eternidade, eu sou do agora, eu sou o homem, e agora eu sou Deus, eu sou aquele que ainda não tinha carne, eu sou o que foi encarnado, eu sou o que tem humanidade em mim. Aí ele disse, verso 18, ele fala, o que vive, fui morto, eu fui morto, me mataram. Me cuspiram, me bateram, me humilharam, mas eu estou vivo para todo sempre. Todos nós vamos ter esse testemunho, todos nós vamos ter esta história. Eu fui morto, eu fui cuspido, eu fui humilhado, mas eu estou vivo, é isso que importa. Quem está vivo? Vou perguntar de novo. Quem está vivo? Eu vou perguntar pela terceira vez. Quem está vivo? E você sabe, porque se você olhasse para trás, você ia ver quanta tribulação que você já passou na sua vida e quantas lágrimas você já derramou. Mas você pode bater no peito agora, porque você está vivo. E você diz amém. Ele disse amém. Eu estou vivo para todo sempre. E ainda fala amém. Quem diz amém? E depois ele disse assim, e tenho as chaves da morte. Aí na sua Bíblia está inferno, não está? Não está? Em algumas Bíblias encontra-se inferno, mas a palavra aí é Hades. E ele está dizendo, eu tenho a chave da morte e do Hades. Porque a chave da morte e do Hades era o certificado de todo o seu trabalho na terra. A chave da morte e do Hades era o certificado absoluto, total, completo, de que ele havia vencido plenamente. Não é simplesmente uma chave, meus irmãos. E quando a Bíblia fala sobre tudo isso, fala, explica e determina sobre Satanás, aquele texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que o Senhor põe inimizade entre a serpente, que é Satanás, e a semente da mulher. Há uma inimizade que nunca vai ser resolvida, porque foi uma inimizade entre Deus, foi que Deus pôs entre Deus e Satanás, entre você e Satanás. Você é fruto dessa semente, porque você nasceu dele, você é filho dele, você é fruto da semente de Deus. Então, sempre vai haver uma inimizade entre você e Satanás. Nunca vai haver uma trégua. Sempre vai haver batalha entre você e Satanás. Satanás não gosta de você. E você também não gosta dele. E não tem jeito de você colocar bandeirinha de paz. Você termina uma luta, vence uma luta e começa outra. Porque não há trégua nessa batalha. Porque Satanás não gosta de você e você também não gosta dele. Mas, escute uma coisa agora. Isso é muito importante.
No dia em que Satanás foi expulso da presença de Deus, Deus criou a igreja. Vou repetir bem claro mais uma vez. No dia em que Satanás foi expulso da presença de Deus, Deus criou a igreja. Agora escute uma coisa. Quando ele criou a igreja, ele criou com um objetivo. Para destruir Satanás. E diz assim a palavra quando ele criou a igreja. Para fazer com ele o que ela quiser e o que bem entender. Pastor Nelson, isso existe na Bíblia? Tem na Bíblia? Vou repetir de novo antes de ler o texto. Quando Satanás foi expulso da presença de Deus, Deus criou a igreja. E Paulo revela em Efésios, diz, antes da fundação do mundo, ele nos elegeu nele, para louvor da sua glória. A igreja foi eleita, foi feita, foi realizada, foi completamente estabelecida para uma destruição de Satanás. Disse, eu nem vou sujar minhas mãos contigo, eu vou criar a igreja e a igreja vai dar o fim que ela quiser com você. Agora prove, pastor Nelson. A prova está em Ezequiel. Deixa alguma coisa marcando aí no capítulo que estávamos. No capítulo 31 de Ezequiel. 31 de Ezequiel. Capítulo 31. Tudo isso aqui é sobre a queda de Satanás. No verso 10 diz assim. Portanto, 31. Verso 10 de Ezequiel. Portanto, assim diz o Senhor, Jeová. Como te elevaste na tua estatura e se elevou o teu topo no meio dos espessos ramos, e o teu coração se exaltou na tua altura, eu te entregarei na mão da mais poderosa das nações, e ela te dará o tratamento que ela quiser pela sua impiedade. Eu creio que vocês não estão acreditando, não. Eu vou repetir de novo. Eu estou dizendo que o Senhor, quando expulsou Satanás, ele disse, tu estás nas mãos da mais poderosa nação. E Pedro diz, nação santa, povo adquirido de Deus, propriedade exclusiva. Agora, o que mais me chama a atenção de tudo isso, meus irmãos, é que diz o texto que ela dará o tratamento que ela quiser. Ela te dará o tratamento que ela quiser. Então, por natureza, não precisa, escute bem, se você souber disso é melhor. Se você entender isso é melhor. Se você souber quem você é melhor. Porque pode ser que você não saiba quem você é. Mas mesmo você não sabendo quem você é, ainda assim, Satanás tem medo de você. Mas se você souber quem você é melhor. Como aquele filhote de águia que caiu dentro do quintal de um fazendeiro e ele criou junto com os gansos. E ele foi criado junto com os gansos. E comia comida de ganso. E a águia foi criando e os porões foram subindo, foram crescendo. E ele foi criado junto com os gansos. Se comunicava com os gansos e passou até a mentalidade de ganso. Mas ele era uma águia. E no dia que a natureza começou a se manifestar, ele bateu asa e foi embora. Eu não sou ganso, eu sou águia. Meu irmão, podem até criar você como ganso, mas o dia que Deus te revelar quem você é, ninguém te segura mais. Agora, se eu sei, segundo a palavra, que eu tenho autoridade como igreja para dar tratamento a Satanás, de acordo como eu quiser, eu temo a Satanás, minha igreja não é avivada só quando vem um demoniado, não. Que às vezes Satanás diz assim, vamos cooperar com essa igreja aí, vamos levar um demoniado lá. Você pode ver, irmão, a igreja é fria que nem uma desgraça. Igreja, meu Deus do céu. Aí vem um endemoniado lá, todo mundo fala em língua. Com medo do demônio entrar neles.
Mas quem aqui acredita e crê que é nação santa e poderosa? Agora, se você colocar um gato e um peixe dentro de um aquário e colocar o gato, e você disser para o gato, gato, não come esse peixe, eu te proíbo em nome de Jesus, vai ter poder? Não vai. Por que não vai? Por causa da natureza do gato. O gato nasceu para comer o peixe. Está dentro da natureza do peixe, do gato. O gato se arrepiará. O gato... E vai comer o peixe. É a mesma coisa com você. Você tem uma natureza. A natureza é de destruir as obras de Satanás. Está dentro de você, é inerente dentro de você como igreja. Todo o período da nossa história, da nossa vida, ela se divide na cruz de Cristo. No caveira, no lugar chamado caveira. E os irmãos sabem que o lugar chamado caveira era um lugar predileto de Deus. Desde o tempo dos cananeus, quem já foi em Jerusalém sabe que ali é uma caveira, é uma montanha com uma forma de caveira, com 2 furos assim, parece assim os dentes embaixo assim, mas na montanha. Jesus morreu exatamente lá em cima daquela caveira. O lugar predileto de Deus. Mas vai depender da forma, da minha mentalidade. O que é que eu sei a meu respeito para que eu possa destruir o meu inimigo maior, que é Satanás? Externo, porque o meu interno é a carne. Mas não estou falando disso agora. Eu quero que vocês pensem nisso aqui. O lugar predileto de Deus para a destruição de Satanás foi na cruz do Calvário, onde Jesus o expôs à vergonha eterna, total, absoluta. Mas Deus foi muito modesto, que ele deixou escuro para que ninguém visse. As tuas maiores batalhas, Deus coloca na escuridão, ninguém vê. Para que você não fique envaidecido e só Ele receba a glória e a honra. E se puder nem dar testemunho, nem dei. Porque nem os evangelistas viram. Mas aquele lugar é um lugar predileto de Deus. Porque representava a cara de Satanás, a cabeça original de Satanás. Por que você fala isso, pregador? Vou repetir de novo. A cara de Satanás, o rosto oficial de Satanás. E ainda mais, existe alguma coisa a mais. Ainda é cabeluda, uma caveira cabeluda. Mas onde é que está isso, pastor Nelson? Veja nos Salmos. Salmos. Capítulo 68. Versículo 21. Veja a cara oficial dele, no ponto de vista espiritual. Diz, mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos e a caveira cabeluda que anda nas suas culpas. Não está no plural, está no singular. A caveira cabeluda como singular. Agora veja essa visão. Aleluia. A glória da igreja. A glória da igreja. Você saber quem você é muito importante. Você é a igreja. Você é a igreja, você é a esposa. Antes da morte de Cristo, veja bem, a posição sua era outra. Agora é uma nova posição, é em Cristo. Agora, no capítulo 27 de Mateus, veja como Deus tinha isso como predileto. Para mostrar na história, para mostrar na geografia humana da terra, uma prova absoluta da sua vitória completa na cruz do Calvário. Capítulo 27, veja o texto. Versículo 50, Mateus. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Entre o verso 50 e o 51, meus irmãos, a alma de Jesus sai daí do seu espírito junto com o seu espírito.
o seu espírito vai ao Pai. O seu espírito vai ao Pai. Mas a alma de Jesus, ela vai até o tabernáculo celestial, não feito por mãos humanas, para levar o sangue e colocar o sangue em cima do propiciatório. Entre o versículo 50 e o 51, existe um mundo de coisas que aconteceram. Mas os irmãos sabem que existiam 2 querubins. Os irmãos sabem também que existia uma espada. Uma espada que dizia, que tinha uma lei: quem entra aqui, eu não perdoo. Quem entrar aqui, eu não perdoo. E um dos maiores temores do Senhor Jesus como homem era essa espada. Porque essa espada não feriu o seu corpo. Os evangelistas não falaram isso, mas o profeta Isaías falou. E Simeão, quando levantou nos braços, ele disse: uma espada traspassará a sua alma. Alma. Simeão estava concordando com o salmista. No capítulo 22, no salmista, capítulo 22, no Salmo 22, versículo 20 em diante, ele disse: livra minha alma da espada. E o irmão sabe que o capítulo 22 é todo messiânico. Não fala de Davi, o próprio profeta em si mesmo, Pedro, quando profetizou sobre isso, em Atos capítulo 2, referindo-se a Davi, ele disse... Não falava de Davi, mas de Jesus, a respeito do Salmo 22. A espada, ele temia a espada, porque ele teria que entrar no Santíssimo Lugar, ele teria que entrar ali, ele teria que passar pelos querubins que fechavam a porta do Éden celestial, isto é, que fechavam a porta do lugar santíssimo, que estava completamente fechada por causa do pecado do homem. E quando ele entrega seu espírito, sua alma entra naquele momento no tabernáculo celestial, o véu do templo se rasga embaixo. Eram 2. É uma coisa simultânea. Pare para pensar, por favor. Observe que a sua entrada no tabernáculo celestial, a partir do capítulo 5 de Hebreus até o capítulo 10, só se fala disso, da sua entrada no santuário celestial. E no capítulo 10, no verso 19, ele diz: agora entrai com toda ousadia no santíssimo lugar, pelo caminho novo e vivo que Cristo inaugurou. Mas pare para pensar um pouco agora a respeito dessa entrada maravilhosa que ele vai entrar. Os querubins que tinham poder para guardar a entrada, porque todos os santíssimos, desde o início, todos os santíssimos dos templos, o templo do Éden em si, o templo Sinai, que também foi dividido no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, que foi dividido em átrio, que foi dividido em santo e lugar santíssimo. Isso está no capítulo 19 de Êxodo. Que Deus dividiu o Sinai inteiro como um próprio tabernáculo e disse para o povo não se aproximar no átrio. No átrio ele disse: vocês façam um altar de pedra, e o candeeiro desse tabernáculo era a sarça, a própria sarça de Moisés. Era tudo natural. E o Senhor veio com a sua glória sobre o Santíssimo, e o povo rejeitou e disse: não queremos ser sacerdotes. Moisés, fale por nós. Nós não queremos isso. Rejeitou e voltou atrás. Isso está no capítulo 19 e no capítulo 20 de Êxodo. E quando o Senhor Jesus entrega seu espírito aqui no verso 50, entre os 50 e 51, ele entra no Santíssimo Lugar. E quando ele vai entrando, perguntas: quem é este? Quem é este? Quem é este que vem de Edom e de Bosra, vestido com as suas vestes salpicadas de sangue? Quem é este? Quem é este? Ele responde: sou eu, poderoso para salvar, e cavalgo na minha força. Eu pisei o lagar da ira, e dos povos não houve ninguém. Ele entra. E quando ele entra, meus irmãos, automaticamente o véu do templo se rasga lá embaixo. Quando ele entra no Santíssimo Lugar, não há mais porta fechada para nenhum de nós que estamos aqui. Veja o versículo 51 agora, no capítulo 27, verso 51 diz: e eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Verso 52, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam. Isso inclui, se você tem uma caneta, escreva aí,
esses corpos de santos que ressuscitaram aqui, eles não voltaram mais a morrer. Que existem alguns livrinhos aí que dizem, mas essa bobagem, irmão, tão grande, como se o poder da morte de Cristo não fosse tão glorioso, como se fosse tão furreca a morte de Jesus Cristo, que não tivesse poder para levantar dos mortos. E Paulo disse que pela sua morte, ele tem poder para levantar os mortos. E que se a nossa fé não se baseia na ressurreição, nós somos os piores, os mais pobres dos miseráveis. Eu não posso tirar o poder da morte de Cristo. E por que que na morte de Cristo, diz o texto aqui, veja só, diz o texto, abriram-se os sepulcros e muitos dos santos, desde Adão até Moisés, mas Moisés não estava. Eu estou só falando da época de Moisés. Vou repetir de novo, mas Moisés não estava. Desde Adão até aqueles que creram naquilo que Moisés falou, porque eles criam para trás, meus irmãos. Estava mais perto o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Porque há dois textos. O cordeiro imolado antes da fundação do mundo, que é no propósito de Deus eterno, na presciência de Deus. E o cordeiro imolado desde a fundação do mundo, que é o tipo que foi feito no Éden, quando Deus matou o cordeiro para vestir Adão. Quando ele mata um cordeiro para vestir Adão, ali é uma tipologia absoluta de Jesus Cristo, que é o único que é capaz de nos vestir com um novo homem, para o novo Éden, para o novo tempo, meus irmãos. Então estava mais próximo de Moisés para trás. É lógico que estava mais perto o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Estava mais próximo. Estava mais próximo por quê? Mais próximo do que o cordeiro mesmo, o real, que ia morrer lá na frente mesmo. Estava muito mais próximo. Então, eles criam para trás. Mas criam na mesma fé nossa. Nós também queremos para trás agora. Nós temos 2000 anos para trás. Então também nós queremos para trás. Vocês estão entendendo? Agora, Israel, que ainda não veio para o Messias, que ainda não veio ao reconhecimento do Messias, está querendo para frente. Por quê? Porque o Cristo ainda não se manifestou para eles. Porque na sua manifestação eles o rejeitaram. Então eles continuam crendo para frente, a esperança de que ele virá. Mas nós não, nós cremos para trás. Por quê? Porque ele já veio, já morreu, já ressuscitou e já vai voltar para nós. Então igual nós, hoje, os de Moisés para trás, não de Moisés, Moisés não estava, mas da época de Moisés. Da época de Moisés para trás, eles criam para o cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo e desde a fundação do mundo. Então é mais fácil para eles. Se na sua segunda revelação ele vem para a terra, não importa se vem para morrer ou não, é a segunda revelação. Na segunda revelação é impossível que eles continuem na morte. Porque na segunda manifestação de Cristo eles têm que ressuscitar. É claro que isso aqui não é para qualquer cabeça. O cara tem que pensar, meu. O cara tem que pensar. Para pensar um pouco, meu. Vou repetir tudo de novo, hein? Vou tudo de novo. Se eles creram para trás, é a primeira manifestação. Então Cristo já morreu para eles. Quando Cristo aparecesse de volta para eles, não importa se é para morrer ou para viver, era a segunda. E na segunda, eles tinham que ressuscitar. Mas por que você está falando isso? Porque quando Jesus morreu na cruz era a sua segunda manifestação. Então o pessoal que estava no Hades, de Adão até Moisés, disse, nós já cremos nesse negócio aí. Agora vocês pegaram. Pelo amor de Deus, meu. Agora eu senti firmeza. Então, na segunda manifestação dele, eles não podiam morrer e ficar mortos, irmão. Porque nós cremos em Cristo. Diga amém. Amém. Eu vou te dar mais uma chance. Nós cremos em Cristo. Na sua segunda manifestação, é impossível que você fique na morte. Tem que ressuscitar, porque na segunda tem que vencer.
E quando Paulo fala dizendo, na manifestação da sua segunda vinda, ele sabia o que estava falando. Paulo disse, na manifestação da sua segunda vinda. Porque nós confundimos o arrebatamento da igreja, nós confundimos com a vinda do Senhor Jesus. E nós, muitas vezes, como teólogos, que precisamos de uma reparaçãozinha. Viu, irmão? Escute bem isso. Porque o camarada pensa que ele sabe e não quer mais estudar. Ele não quer mais estudar, ele acha que ele já... O que ele aprendeu em 78, ele acha que é para sempre. Não, irmão, a Bíblia diz que a ciência se multiplicará. Eu aprendi uma coisa em 78, mas outra em 80. Estou aprendendo cada dia. Eu me sento ali, estava ouvindo o pastor e estou aprontando, escrevendo. Eu não perco, às vezes, uma frase que a pessoa diz. Pode nos trazer uma revelação extraordinária que muda o nosso ministério. Uma frase. O pregador mais furreca que possa existir pode te ensinar alguma coisa, pelo menos. Não pregar igual ele. Pelo menos isso. Todo mundo nos ensina alguma coisa. Então, na questão do arrebatamento da igreja, nós confundimos o arrebatamento com a segunda vinda. A maioria de nós confunde arrebatamento com a segunda vinda. E o arrebatamento é a nossa reunião com Ele para a sua segunda vinda. Vou repetir de novo. O arrebatamento é a nossa reunião com Ele para a sua segunda vinda. Jesus não vai vir na segunda vinda fase A. Não sei de onde eles inventaram isso. Jesus não vai vir segunda vinda fase A, segunda vinda fase B. Quem falou isso para você, rapaz? Ele só vem a sua segunda vinda. Mas antes da Nova Jerusalém, que desce do céu, ataviada como uma noiva para o seu esposo, a Nova Jerusalém que desce de Deus, quando ela estiver 7 anos do lugar que ela vai ficar para sempre sobre a terra, 7 anos, a igreja vai ser introduzida para dentro dela e vai continuar descendo. E existe um salmo maravilhoso, porque, escute bem, imagine aqui, a Nova Jerusalém, 7 anos antes daqui. Por que 7 anos? Por causa da grande tribulação, com 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. 7 anos antes dela chegar até aqui, nós vamos ser introduzidos nela, para fazer muitas coisas. Trocarmos de roupa, de endereço, de nome. Participar das bodas do Cordeiro. Matar o jejum de Jesus, porque tem 2000 anos que ele está em jejum. Porque ele disse, não beberei do fruto desta vide, até que eu beba novo no reino do meu Pai. Jesus está de jejum 2000 anos de vinho, e ele está com muita vontade de beber. Oh, glória! Oh, glória, glória! Cada vez que você pega aquele pequeno vasinho que você coloca na sua boca, Jesus está... Bebe por mim, meu filho, bebe por mim. Daqui a pouco que a gente se encontra aqui, eu estou preparando um vinho novo. Um vinho novo. Vestimentas. Vestimentas novas. Mas conhecer os cavalos. Os cavalos. Onde vocês vão montar como um exército para aquele grande dia da batalha. Quando a cidade chegar aqui, ele sai com a sua igreja e seu exército para a batalha do Armagedon. Essa é a segunda vinda. É o dia do Senhor, o grande dia terrível, o dia da ira. É o Armagedon, é a volta do Senhor Jesus. É tudo isso num só. Mas aqui é o arrebatamento. Você será introduzido aqui. Porque 7 anos virão de grande luta, de grande tribulação. Então o salmista antevendo isso, sem talvez pensar,
talvez pensando, ou sei lá, mas escreveu. No capítulo 46 do livro de Salmos, ele conta essa história direito. Veja o Salmo. Quando a igreja for arrebatada, irmãos, nós vamos cantar este Salmo. Lembre-se bem que um profeta falou aqui no Belenzinho, hein? Capítulo 46, verso 1. Nós vamos cantar este Salmo quando nós entrarmos na Nova Jerusalém. Passarão alguns momentos, porque estaremos já aí na eternidade, não no tempo dos homens. Então alguém do coro vai convidar-nos a cantar o maior de todos os hinos da igreja. Quando lá embaixo o anticristo estiver fazendo o que ele tem que fazer, e o trono de Deus estiver no controle, aleluia, e os anjos estiverem tocando as trombetas, e as taças forem derramadas sob a ordem das duas testemunhas, e aqui na terra estiver passando grande luta, nós vamos ouvir esta palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Pelo que não temeremos, ainda que a terra lá embaixo se mude, ainda que lá embaixo os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que lá embaixo as águas rujam com fogo, com sangue e se perturbem, ainda que lá embaixo os montes se abalem pela sua braveza, nós estamos dentro da cidade da Nova Jerusalém, onde há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da muralha do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Só se você não quiser ver. Mas ele diz, verso 6, lá embaixo as nações se embraveceram. Lá embaixo os reinos receberam notícia das rãs que saíram da boca do anticristo, do falso profeta. Os reinos se moveram. Mas ele chegou com a igreja, levantou a sua voz e a terra se derreteu. E nós vamos gritar: o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ainda saindo da cidade da Nova Jerusalém, nós vamos assistir de camarote tudo aquilo. Ah, vocês não me ouviram, eu vou repetir de novo. Nós vamos assistir de camarote. E ainda nesse texto diz assim: olha o convite que você vai receber. Vinde, contemplai as obras do Senhor e as desolações que ele tem feito através das taças, dos selos e das trombetas na terra. Mas agora ele chegou. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco do anticristo. Corta a lança do falso profeta. E queima os seus carros no fogo. E levanta as mãos, o Rei dos Reis, e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E a igreja canta de novo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é. Eu não posso desassociar essa questão. Minha vida, meu corpo, minha alma, meu espírito tem destinos. Não é uma coisa de brincadeira, meu irmão. Existem alguns princípios importantes sobre a questão do arrebatamento da igreja. Nós temos ouvido muitas vezes, e graças a Deus que na escola bíblica, pelo menos dois pregadores que falaram sobre isso, eu fiquei muito alegre. Só que eles não eram daqui. E eu fiquei muito feliz por saber que o Espírito de Deus tem revelado a sua palavra de uma forma mais clara. Que a ideia que nós temos, irmãos, quando nós pregamos, eu me lembro que a minha mãe me ensinava sobre o arrebatamento e dizia que é um trovão. E quando eu era pequenininho, 5 anos,
Quando eu vi um trovão, eu ficava que nem um cachorro, queria me esconder debaixo da casa. E esse espírito, essa heresia, tem sido espalhada tão forte que nós temos medo do arrebatamento. E nós não precisamos ter medo do arrebatamento, porque o arrebatamento não vai suceder sem sinais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os fiéis em Cristo, os obreiros em Cristo, a igreja em Cristo fiel, não vai ser pega de surpresa na hora do arrebatamento. Eu vou repetir de novo. A igreja fiel em Cristo não será pega de surpresa. Paulo escreve isso, veja por favor, Tessalonicenses. Queria que você entendesse isso. Oh, glórias. 1 Tessalonicenses, Paulo falando a respeito dos mortos no capítulo 4 e chega até o capítulo 5, num contexto só. Porque a divisão do 4 do 5 não deveria ter sido feita ali, mas já foi feita, não tem problema. Mas eu estou falando de um contexto só. No capítulo 4, ele diz no verso 17, depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, na Nova Jerusalém. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí está escrito. Mas aí, diz o texto, no verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, há um grande sinal, meus irmãos, que é o aparecimento dos santos que morreram em Cristo, desde o momento que Cristo morreu na cruz até hoje, se o arrebatamento fosse hoje. Então, eles têm a primazia. Vocês não viram, eu vou dizer de novo. Eles têm a primazia para aparecer. Primeiro, depois nós, os vivos. Mas o que acontece é que nós entendemos a questão do arrebatamento como um abrir e fechar de olhos, mas no sentido do acontecimento. Por exemplo, Jesus subiu ao céu no abrir e fechar de olhos. Diga amém. Isso tudo bem. Ele subiu e desapareceu no abrir e fechar de olhos, na presença dos seus discípulos. Mas, para ele ser arrebatado, ele ainda ficou 40 dias com seus discípulos. Vamos mostrar? Vamos mostrar na Bíblia. Atos 1:3. Aos quais também, depois de ter aparecido, apresentou-se vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. Então, depois que ele ressuscitou, escute bem, irmão, isso aqui é muito forte, isso aqui é uma bomba. Escute, isso vai explodir mesmo, não tem problema. Agora escute isso. Quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, ele já havia passado 40 dias com seus discípulos, que é o período do embalsamamento. Quando Jacó foi morto, 40 dias ele precisou ser embalsamado. Isso é, o período da absoluta transformação. Porque não é uma varinha de milagre, é uma adaptação física. Por exemplo, Jesus comeu aquele peixe, e ele comeu. E depois ele voltou a passar pela parede, e o peixe não ficou na parede. Que se o peixe é matéria, ele teria que ficar na parede quando ele passasse mesmo mastigado. É sim, é verdade. Pelo menos ele tem coragem de dizer é. Agora escute. Vai fazer pipi o Jesus ressuscitado? Não. Vai fazer pupu o Jesus ressuscitado? Não. Nunca mais vai ao vaso sanitário ou fazer pipi ou outra coisa. Não.
Por quê? Porque deixa de ter o corpo da digestão e passa a ter o corpo da combustão. A única coisa que eu não sei dizer para você é que tipo de som vai ter o arroto. Pode ser musical, que nem um telefone celular. Blim, 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 blim. Mas vai ter que arrotar, porque se é combustão, tem que arrotar. E como é que Paulo fala sobre isso? Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 até o 5, diz: para que o mortal seja absorvido pela vida. Nunca mais você vai ao banheiro. Não pense que você vai ao banheiro depois da ressurreição. Agora escute. Você comerá comida física ou espiritual sem ter problema nenhum, por causa do corpo da ressurreição, que é um corpo glorioso, feito pelas mãos do Pai. E Paulo disse: se eu não estiver nu... Veja o texto, irmão. Veja. Vocês estão me olhando com essa cara meio estranha. Capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Ele diz: porque sabemos que se nossa casa terrestre é o corpo, deste tabernáculo se desfizer, é o corpo. Temos de Deus um edifício, outro corpo celestial. Uma casa não feita por mãos é o corpo, eterna nos céus. Não está falando da Nova Jerusalém, está falando do nosso corpo. O novo corpo que nós vamos ter. Verso 2, acompanhe comigo. Por isso hoje gememos. Por quê? Porque nós estamos nesse corpo. Desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Por isso também gememos nesse corpo físico, desejando ser. Aí ele diz, revestidos, não vestidos. Revestidos. Porque Paulo tem a esperança, quando descreve esse texto, de não morrer. Aí ele diz, se todavia estando vestidos. Ó, vestidos no corpo. Vestidos no corpo. Aí ele diz assim, não fomos achados nus. Achados nus. Quer dizer o seguinte, que quando uma pessoa morre em Cristo, seu corpo fica na sepultura e a sua alma vai nua do corpo. E se ela for nua do corpo, ela não pode estar no presente da eternidade. Ela vai para o departamento da Nova Jerusalém, o será da eternidade. Porque ela ainda não está na consumação. Como Jesus disse, está consumado. Só entra na cidade pelas portas o que tiver direito à ressurreição. Quem não tiver ainda o corpo da ressurreição, não tem direito ainda de entrar na cidade pelas portas. Por isso eles terão que descer, antes do arrebatamento, revestir-se do novo corpo, para se juntar conosco, os que estivermos vivos, e então juntos estaremos para sempre com o Senhor. Mas por que eles não entram logo? Porque já que eles estão lá, porque qualquer pessoa pode fazer essa pergunta, já que eles estão lá, por que não ficam lá de uma vez? Isso é uma longa história, meu amigo. Eles terão que voltar para o corpo para poder receber o corpo da ressurreição, porque sem o corpo da ressurreição eles não entram pela cidade, pelas portas. Por isso que eu falei para vocês sobre a questão do arrebatamento, que ela é importante, porque a questão da presença de Jesus nos 40 dias foi importante para falar aos discípulos, dar ordem aos seus discípulos, ordenar a sua casa, estabelecer. Agora, volte a 1 Tessalonicenses, capítulo 1, quando ele diz assim, capítulo 5, obrigado, verso 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Porque tempos e estações são 70 semanas de Daniel, meu irmão. Tempos e estações é coisa de Israel, é para Israel. E você, igreja, não tem necessidade de escrever sobre isso. É o que ele está dizendo aqui. Aí ele diz assim no verso 2, acompanhe comigo. Porque vós mesmos sabeis muito bem, o dia do Senhor virá como ladrão. O dia do Senhor é a sua segunda vinda. A sua parousia, seu aparecimento em glória, para que todo olho o veja. Esse dia não é o arrebatamento. Aí ele diz aqui, no verso 3, ele diz, pois quando disserem haja paz e segurança, então lhes sobrevirá, não vos, lhes quem? Israel. Não vos, lhes sobrevirá
repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de Apocalipse 12. E de modo nenhum escaparão. Aí ele diz no verso 4, e se alegre com isso. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda. Esse não é um dia de surpresa, é um dia de glória, de alegria. E a Bíblia diz que ele vai derramar do seu espírito. Irmão, batista tradicional, batista renovado, assembleia renovada, assembleia nova, seja o que for, meu irmão. Deus vai tirar dessas igrejas o escolhido. Porque o joio está no meio do trigo de qualquer igreja, irmão. Não vem com essa história de que a Santa Assembleia de Deus é que vai para o céu. Para de conversa fiada. Deus vai tirar da Assembleia de Deus os salvos. Mas não fique pensando que não tem joio, que não tem joio. Que tem é muito. Agora guarda bem isso aqui. Ele vai tirar da terra a sua igreja. Essa questão, Deus não vai permitir que o inferno tenha mais gente do que o inferno tenha mais gente do que no céu. Que tristeza será quando ele for olhar os seus salvos, ele veja. Estou triste. Por quê? Porque o inferno está mais cheio? Não, irmão. Isso é uma história que não tem sentido, não tem pé nem cabeça. Ele vai derramar do seu espírito nesses últimos dias. E este avivamento vai acontecer em dias tão tremendos que você, irmão. Escute o que eu vou dizer agora. O poder desse avivamento vai ser tão grande, meus irmãos, que muitos dos homens de Deus vão ser transportados como Filipes de lado a lado para pregar o evangelho. O avivamento vai ser tão grande que tem gente aqui que não crê, vai ficar babando. Porque você tem, irmão, se você tem algum problema quanto ao avivamento, você não pode ficar nesses últimos dias. Você pede para Jesus te levar antes. Jesus me leva antes do arrebatamento. Pede para Jesus, porque vai acontecer. E aqui, eu quero engatilhar a marcha final dessa mensagem. E segura firme aí. Escute isso. Existem dois tipos do arrebatamento da igreja. Enoque e Elias. Enoque e Elias. Moisés é o tipo dos que vão morrer e ressuscitar. Moisés. Mas a igreja é dividida entre militante e triunfante. A igreja triunfante são os que já morreram em Cristo. E o militante, o grupo militante, são os que estão vivos. Então Jesus tem que resolver esse problema do militante e do triunfante. O triunfante tem que ressuscitar e assumir corpo. O militante tem que ser revestido do novo corpo para se tornar uma só. Agora escute, nós temos dois tipos. Diga comigo, igreja. Diga comigo, Enoque e Elias. Agora a pergunta, olhe para o seu irmão e pergunta para ele, qual a diferença tipológica entre Enoque e Elias? Pergunte. Aqui vem um segredo. Quem está pronto, diga amém. Não deixa ninguém falar com você agora. Segura aí, irmão, segura firme aí, que agora isso aqui é quentíssima. Lá vai. Enoque foi trasladado. Não houve aviso. Ninguém avisou. Enoque será arrebatado. Não. Enoque foi trasladado sem aviso. Sem aviso. Pá. Elias não. Elias foi arrebatado com aviso. Vamos ver isso na Bíblia. Esse negócio tem que ser segundo Reis. Na Bíblia.
Presta atenção agora que aqui o negócio aqui o negócio... Pega o negócio aqui. Vamos lá. Capítulo 2, 2 Reis. Versículo 1 em diante. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho, ele não foi em cavalos, ele foi em redemoinho, rapaz. Aquela música aquela música dos cavalos. Para com isso, irmão. Vai cantar direito, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Como é que pode um negócio desse? Veja o texto. Elias num redemoinho ao céu. Elias partiu com Eliseu de Gilgal, de onde eles estavam em Gilgal. Olha na Bíblia, não olhe para mim, olha na Bíblia, camarada. Verso 2. E disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Então em Betel, Gilgal era uma escola de profetas, Betel era uma escola de profetas. Depois tem Jericó, lá no verso 4, que era uma escola de profetas. Preste bem atenção. E depois no verso 6, você tem outra escola de profetas. E era uma escola limitada, só podia ter 50 candidatos. Mais de 50 candidatos não era aceito. Quem colocou essa ordem foi Samuel, lá no capítulo 19 de 1 Samuel. No capítulo 2, então nós temos a escola de Gilgal, a escola de Betel, a escola de Jericó e a escola do Jordão. Preste atenção agora. Dessas 4 escolas, quando Elias foi para chegou o momento dele ser arrebatado, o Espírito do Senhor desceu sobre aquelas 4 escolas, representando os diversos arraiais de Deus na terra. Representando os diversos e diferentes arraiais, igrejas de Deus na terra. Então, quantos tinham? 50. Elias vai ser arrebatado. O Espírito de Deus fez uma coisa extraordinária. Veja o texto. Capítulo 2. Versículo 2 diz: e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Então isso requer vigilância completa 24 horas. E o verso 3 diz assim: então, olha só, irmãos, isso aqui é o texto. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu, não falaram com Elias, saíram a Eliseu e disseram-lhe: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça. Meus irmãos, nós estaremos completamente distantes nessa ocasião, ou talvez estejamos até aqui, mas nós estamos espalhados em todo esse Brasil. Mas não fique pensando que isso aqui será uma surpresa. O Espírito de Deus que está dentro de nós vai começar a falar conosco de uma linguagem. Nós vamos ligar uns para os outros. Nós vamos nos conectar uns com os outros e dizer: meu irmão, está vindo uma revelação sobrenatural. Eles do outro lado: rapaz, sobre o que você pregou? Eu preguei sobre arrebatamento. Eu também preguei hoje, rapaz. O que aconteceu? O que você disse? Eu também disse isso aí, rapaz. O que foi? E começaram. Meus irmãos, nós vamos falar em línguas, vamos começar a compreender o que um fala. Quando um tiver e o outro, essas línguas que você fala agora que você não entende, você vai olhar para o seu irmão nessa ocasião e vai começar a falar, e ele vai começar a entender o que você está dizendo. Chegou a hora!
Narabasho, viende cavias. Debiandesho, onde vas. E nós nos encontraremos uns com os outros. Sabe, meu irmão Nelson, que o Senhor me revelou esta noite? Que o Senhor vai nos tomar da terra. Sabe, irmão Nelson, estou sentindo uma coisa diferente dentro do meu coração. Esta noite eu tive um sonho do arrebatamento da igreja. Pai, Demas, Maria sua, Andera Baia, Sébia, Condere Manaia, Erema Covia, Sondere Maias. Yes. Igreja, escute. O nosso transporte será num abrir e fechar de olhos. O transporte, camarada, o transporte, o rápido, o arrebatamento, o transporte será no abrir e fechar de olhos. Mas vai acontecer muita coisa antes. E baseado no livro de Atos, capítulo 1, verso 3, eu não tenho medo de dizer para vocês que nós vamos viver 40 dias de muito avivamento na terra. 40 dias de muita glória na terra. E quando as pessoas... E aquele filme que coloca a pessoa... Um bando de filmezinho que tem por aí, que o paletózinho fica colocado aqui, o óculos fica em cima, a bibliazinha fica em cima. Conversa fiada, meu irmão. Escute aqui. Aqui. O sapato. Sem tirar o cadarço. A meia lá dentro. O paletó abotoado. E o texto? Quando eles olharem teu sapato com cadastro, a meia dentro, eles vão dizer, mas ele não saiu daqui? Como é que ele saiu daqui? Por que você acha que Pedro e João conheceu que Jesus ressuscitou? 20 metros. 20 metros. Ele foi enrolado por José de Arimateia. 20 metros. Aleluia. 20 metros. E o sepultaram ali. 20. Enrolaram. Quando Pedro chegou no sepulcro, olha como é que estava.
A Bíblia diz que viu e creu. Cinto no lugar, cueca no lugar, dentro da calça, meia dentro do sapato, calça em cima do sapato, paletó e gravata na gravata, no lugar. Para onde é que ele foi? Avisaram que alguém está chegando por eles. A joia mais preciosa da terra foi tirada. A igreja foi levada. E o próprio Espírito Santo a conduziu até a presença do seu esposo. E a glória é grande. Foi avisado. Pode ser agora. E não fandessa. Temene vesci andama covia, te sendere bande subia mande covia, sandere bade chamere vegas. E para terminar, veja que não foi só um aviso. 2 Reis, capítulo 2, versículo 4, acompanhe consigo na sua Bíblia. Versículo 4 diz assim: e Elias disse a Eliseu, fica-te aqui, porque eu vou para Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas de Jericó chegaram a Eliseu e disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por em cima da tua cabeça? Irmãos, os profetas do grupo de Betel, verso 3, e os profetas de Jericó tinham uma revelação, mas Eliseu não disse nada para eles. O próprio Espírito Santo avisou. E aí no verso diz o texto, olha só que coisa. Verso 6, e Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E ambos foram juntos. E foram os 50 homens dos filhos dos profetas de longe, pararam de fronte. E eles ambos passaram junto ao Jordão. Agora você vê. O pessoal de Betel teve revelação. O pessoal de Jericó teve revelação. Mas o pessoal do Jordão não teve. Quem tem o Espírito de Deus vai entender isso. Eu vou dizer para vocês. Nós estamos vivendo da igreja de Filadélfia para a igreja de Laodiceia, que é a última igreja. A igreja de Filadélfia vai ter a revelação da porta aberta. Eis que pus diante de ti uma porta aberta. A igreja de Filadélfia será arrebatada, mas a igreja de Laodiceia não terá esta revelação. Meus irmãos, quantos de nós, olha só, nós estamos aqui toda a primeira, segunda-feira do mês estudando a palavra. 12 vezes ao ano, mais a escola bíblica. 16 vezes mais a escola bíblica, soma com 12. Estudando, nos vendo cara a cara, tendo comunhão, conhecendo um ao outro. O que nós estamos fazendo aqui? Conversa fiada? Não. Nós estamos aqui sentados para ouvir a palavra. E olha o que Deus está falando. Prepara-te para o encontro do teu Deus. Prepara-te para o encontro com o Senhor, teu Deus. Prepara-te. E eu quero que vocês entendam uma coisa, meus irmãos. Esse pessoal do Jordão, não teve a revelação. Escute isso. Quando Elias foi retirado, você acredita que eles foram procurar Elias na montanha? Irmão, tem obreiro, tem pastor tão incrédulo no nosso meio, irmão, que você fala uma mensagem dessa, depois no final ele vem... eu podia pregar melhor nesse assunto. O cara não pode nem falar que ele está com tosse. Ele está com bronquite. Meu irmão, escute isso. Você tem a revelação. Creia nela. Não seja o grupo do Jordão. Está na escola dos profetas. Está no Belém toda primeira, segunda-feira. Mas não sabe nada. Você sabia que hoje o Senhor vai tomar o teu senhor por em cima de ti? Não. E ele é tomado.
E quando ele é tomado, veja o texto. O texto diz assim, na continuação. Versículo 16. E disseram: eis que com os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir a buscar o teu Senhor. Pode ser que o Espírito o elevasse do céu e o lançasse em algum dos montes, como se o Espírito Santo deixasse cair o arrebatamento. É uma coisa assim, mais ou menos. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Que vocês amem e que vocês aguardem a vinda do Senhor Jesus.